Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto que tem a ver com a gente, né? Com a gente, quero dizer, em relação à nossa área, né? Eu sou professora de ciências de biologia, então com alguns alunos e alunas eu já conversei, a gente já conversou sobre isso, mas eu queria conversar um pouco mais sobre esse momento que a gente está vivendo. O que que eu fiz? Eu preparei um material para vocês sobre o que são vírus, né? Eu acho que é o que me cabe aqui conversar primeiro com vocês, enquanto professora da área. O que são os vírus e o que a gente pode conversar um pouco aí sobre o coronavírus. Algumas coisas eu acredito que não seja novidade para vocês, né? E outras vocês devem estar vendo bastante, porque a mídia tem reforçado muito a questão, né? E deve, né, fazer isso por conta dessa pandemia que a gente está vivendo aí, de uma transmissão causada por vírus que tem atingido a escala mundial e tem mudado a nossa rotina, né? Eu preparei um material que eu vou disponibilizar, um material em slide, PowerPoint, que está em PDF agora, eu vou disponibilizar para vocês e eu vou trabalhar com vocês nessa aula aqui, nesse vídeo, né, na medida do possível, os temas, né, desse material. Bom, primeira coisa, o que são os vírus? Né? E quando eu falo de vírus, eu não estou falando só de coronavírus, eu estou falando de vírus, dos vírus em geral, existe uma infinidade de vírus. Primeira coisa, os vírus eles são seres acelulares. Por que são seres acelulares? Eu falo que eles são acelulares porque eles não possuem célula. Aqui esse A no início das palavras, né, muitas vezes, né, principalmente aqui para os nossos estudos de biologia, ciências, significa não, significa ausência, falta. Né? Então, acelular, A é ausência, celular é célula, não tem célula. Então, os vírus são acelulares. Tá, eles não têm célula. Então, eles fazem parte de algum reino de seres vivos? Não. Eles não fazem parte de nenhum dos 5 reinos. Então, tem lá reino Monera, reino Plantae, reino Fungi, reino Animalia, reino Protista. E ele não faz parte de nenhum deles. Por que ele não faz parte de nenhum deles? Porque eu não consigo sequer classificá-lo. Porque ele não possui um tipo de célula. É procariótica, eucariótica, eu não consigo dizer porque ele não tem, né? Sendo assim ainda, eles são ainda menores que as bactérias. As bactérias, né, algumas nos causam doenças, mas outras são benéficas para a gente, né? Na verdade, a grande maioria das bactérias não nos causam mal, a grande maioria trazem benefícios para a gente, né? Que vivem na nossa flora intestinal e etc. Mas as bactérias, elas possuem célula. Elas fazem parte do reino Monera, né? E o reino Monera possui seres com um tipo de célula procariótica, que é aquele tipo de célula mais simples, que não tem núcleo organizado, o material genético está solto no citoplasma, né? De uma certa regiãozinha ali, mas eu não tenho um núcleo organizado guardando esse material genético. Isso no caso das bactérias. Os vírus nem esse tipo de célula tem. Então, quem será que tem um tamanho maior, né? Vou começar com a primeira diferença. Quem é maior, a bactéria ou o vírus? A bactéria. A bactéria por si só é uma célula, por mais que ela seja unicelular. O que significa ser unicelular? Unicelular é uma bactéria que, aliás, desculpa, é um ser vivo que possui uma única célula. Existem unicelulares, uma única célula, e existem pluri ou multicelulares, que possuem 2 ou mais células, né? Muitas células, geralmente. Nós somos, só para comparar, nós somos pluricelulares, multicelulares, somos formados por muitas células, assim como os animais, as plantas, as bactérias, uma única célula. Só que sendo uma única célula, por si só, mesmo que do tipo de célula mais simples, que é a procariótica, ela é uma célula inteira, o vírus não, o vírus nem isso é, então ele é menor, muito menor que a bactéria. Tá, mas se ele não é nem uma célula, do que é que ele é formado? Ele não tem membrana plasmática, ele não tem citoplasma, o que ele tem então? Ele é formado basicamente de material genético, e é o material genético que vai ser importante para ele conseguir se reproduzir. Então ele tem material genético, que é DNA ou RNA, e ele vai ter uma cápsula em volta formada de proteína, geralmente, né? Proteína e pode ter lipídios. Já vou falar do coronavírus, mas o coronavírus ele tem uma cápsula em volta de proteína e lipídios, que é gordura. Lembrando que lipídios são gorduras. Nós chamamos os vírus então de parasitas intracelulares obrigatórios. O que é isso?
Parasita é uma relação ecológica, a relação entre seres vivos, que é de que um ser vivo tem prejuízo. Então, aquele que parasita causa um prejuízo em um hospedeiro, em outro ser vivo. Intracelular, o que é? Intracelular, intra é dentro, celular é célula. Então, ele é parasita dentro da célula. Então, ele entra dentro da célula de um outro ser vivo e causa algum prejuízo lá dentro. Existem parasitas que não são intracelulares, por exemplo, piolho não são intracelulares, carrapato não é intracelular, mas são parasitas. E eles são intracelulares, vamos lá, parasitas intracelulares, então parasita dentro da célula, obrigatoriamente, obrigatório. Por que obrigatório? Porque se o vírus não tem célula, ele não consegue se reproduzir fora de uma célula. Ele é obrigatoriamente um parasita intracelular porque ele precisa da célula de um hospedeiro, o hospedeiro aqui é um outro ser vivo, para conseguir se reproduzir. Ele precisa estar dentro dessa célula porque ele mesmo não tem, né? Então ele entra dentro da célula de um hospedeiro, vamos supor no caso a nossa, e dentro da nossa célula ele vai usar a maquinaria da nossa célula, as ferramentas da nossa célula para se reproduzir. Quando ele se reproduz lá dentro da célula, ele entrou dentro da célula, ele se reproduziu. Então, de 1 virou 2, que virou 4, que virou 8, enfim, ele vai se multiplicar lá dentro. Depois disso, ele sai. Vai sair vários vírus de dentro da célula. E o que ele vai fazer agora? Eles irão contaminar, irão adentrar células vizinhas. Então, eles vão contaminar células vizinhas, infectar as células que estejam próximas. E agora, eles estão em maior número. E o que eles vão fazer? A mesma coisa, vão se reproduzir de novo. Então é assim que eles vão nos causar doenças, porque eles vão ficar usando nossas células, né, para se reproduzir aos montes e essa reprodução é muito rápida, né? E com isso ele vai matando também as nossas células. Tá, eu tenho uma infinidade de tipos de vírus, e eu tenho uma infinidade de tipos de vírus que nos causam doenças. Existem vírus que que contaminam a partir das vias aéreas, o que eu chamo de vias aéreas, que é nariz e boca, porque se aloja, né, ele fica alojado nessa região. Eu tenho vírus que a transmissão se dá por relações sexuais desprotegidas, porque precisa ter contato direto com corrente sanguínea. E aí a transfusão sanguínea também pode ser uma forma de entrada desse vírus. Picadas de insetos, né? Vocês conhecem uma muito comum aqui na nossa região de Sorocaba, né? Inclusive, esse ano de 2020, hoje é dia 26 de março de 2020, a gente tem pelo menos aí quase 1.000 casos de dengue em Sorocaba. A dengue, ela não deixa, né, de ser realidade aqui na nossa região, né? Tanto pelas características climáticas, mas também pela falta de conscientização da população em geral, né? Mas, enfim, a dengue, ela é uma doença causada por um outro vírus, e esse vírus ele é transmitido a partir da picada de insetos. Então, o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, ele se contamina com o vírus, como? Quando ele pica alguém que está infectado com o vírus, e aí ele vai levar para outras pessoas esse vírus ao picá-las também, né? Lembrando que são as fêmeas que picam, porque as fêmeas precisam dos nutrientes do sangue para nutrir os seus ovos, né? Os machos não picam. Mordida de animais, enfim. Tudo isso são formas de transmissão de todos os vírus? Não. De alguns vírus, aliás, de vírus diversos. Dependendo do tipo de vírus, é uma forma de transmissão. Vai depender muito de onde ele se aloja. Tá, e o coronavírus? O que é o coronavírus? O novo, que a gente tem chamado de novo coronavírus, né? No final de 2019, né, surgiu pela primeira vez, né, pelo menos foi detectado, uma variação da família coronavírus. Coronavírus é um vírus, o coronavírus em si é um vírus novo? Não, né? Desde mais ou menos 1960 já se teve diagnosticado pessoas contaminadas com coronavírus. Porém, esse coronavírus ele é novo, a gente fala que ele é novo, ele recebeu o nome de Covid-19. Por quê? Já existia se acredita, né, ao que parece, ao que tudo indica, né, porque vamos pensar comigo, 2019, final de 2019 foi há 3 meses atrás,
Isso é pouco tempo, né? Então a gente ainda está tentando entender, a gente ainda está fazendo pesquisa, a gente ainda está estudando para tentar rastrear aí a origem do vírus. Mas o que você sabe até então? Existia coronavírus em animais na China. Então, alguns animais da China já tinham esse vírus, né, que contaminava apenas animais. Porém, esses vírus, a gente sabe, né, a gente já estudou que os seres vivos e os vírus também não fogem à regra, sofrem mutações. Então, ao se reproduzir, pode haver uma mutação, que é uma mudança genética naquele ser vivo. Então, um ser vivo está lá se multiplicando, se reproduzindo. Aí ele sofreu uma mutação. Essa mutação aconteceu ao acaso. Essa mutação acontece ao acaso e aí esse ser vivo que vai se reproduzir de novo vai se reproduzir com essa mutação. E o que aconteceu? Aconteceu uma mutação nos vírus que habitavam os animais que foram comercializados lá no mercado da China, né, em Wuhan. Esse vírus adquiriu a capacidade, a partir dessas mutações, de infectar seres humanos, de habitar em seres humanos. Ainda não se sabe exatamente como, a gente está estudando tudo isso, então não tenho como trazer essa informação porque ainda tem muitos estudos e os estudos são preliminares. Aliás, desculpa, ainda tem poucos, né? Na verdade, tem muita gente estudando, mas como são estudos preliminares que estão no início, a gente ainda não tem uma conclusão aceita por todo mundo. O que se sabe? Esse vírus adquiriu, por mutações, a capacidade de infectar seres humanos e muito provavelmente veio de animais que foram comercializados nesse mercado na China. Quando, além de ter essa capacidade de contaminar seres humanos, ele ainda se tornou uma pandemia em menos de 3 meses. O que mostra isso pra gente? Que uma característica dele é a alta transmissibilidade. Ele tem uma alta capacidade de transmissão de pessoa para pessoa, porque uma vez que ele teve a capacidade de transmitir para o ser humano, de ser transmitido para o ser humano, ele acabou ele também é transmitido de ser humano para ser humano. Tá, vamos por partes. Primeira coisa, características desse novo coronavírus, do Covid-19. Ele penetra pelo ser humano pelas vias aéreas, então não é por picada, não é por mordida, não é por relação sexual, é pelas vias aéreas. O que é muito mais fácil a transmissão, né? Porque quando eu tô falando aqui, eu posso não estar vendo, e isso vale para todo mundo, mas eu tô jogando no ar gotículas de saliva. E essas minhas gotículas de saliva vão conter células. E essas células, muito provavelmente no caso de uma pessoa contaminada com o Covid-19, vai estar infectada com o Covid-19 e ela vai para o ambiente. E ela se fixa em cima das superfícies, como por exemplo essa mesa que eu tô aqui, né? Ela fica no ar temporariamente, mas ela tende a descer o vírus, né? As partículas que têm vírus vão descer e vão ficar nas superfícies. Pode ficar na palma da minha mão, né? Porque a gente tem a mania de colocar a mão na cara, no rosto, né? E nariz, boca. E com isso é facilmente transmitido de pessoa para pessoa. O que ele faz? Ele se aloja, ele é transmitido por essas vias aéreas porque ele vai se alojar no pulmão. Ele se aloja no pulmão e é por isso que os sintomas dele são, por exemplo, falta de ar, cansaço, dificuldade respiratória, porque ele vai começar a destruir as células do seu pulmão. A contaminação vai se dar então pela transmissão, né, através das gotículas de saliva, né, que sai dos infectados, da saliva, dos espirros. E pensa que uma pessoa infectada, se ela estiver apresentando sintomas, ela vai tossir, ela vai espirrar, ela vai, né, principalmente tossir, e ao tossir ela acaba jogando para o ambiente mais salivas ainda do que uma pessoa que não está doente. E essas partículas, como eu falei, vai para os objetos, então contamina o objeto. É por isso o cuidado que a gente precisa estar tendo aí, inclusive com objetos que são tocados com muita frequência, como celular, maçaneta de porta, né? Devido a essa alta transmissibilidade dele, né, a estimativa é que ele esteja infectando aí até 4 pessoas. Uma pessoa infecta 4 pessoas, essas 4 infectam mais 4, e isso é bastante alto, né? Lembrando que a gripe tem sido muito comparada com o coronavírus, porque ela também é um vírus que se contamina, que é transmitido pelas vias aéreas, atinge essa região do pulmão, né, e tal. Porém, ela não é igual, tem várias características diferentes.
Inclusive a questão da transmissão que não é tão alta. E eu tenho vários vírus de gripe, a gente já viu, né? Eu tenho vários tipos de gripe, eu tomo vacina da gripe todo ano e eu preciso tomar a vacina da gripe todo ano porque o vírus muda, sofre mutações, então o vírus que eu tomei, a vacina que eu tomei ano passado já não serve mais para esse ano, porque o vírus mudou, ele tá diferente. Qual que é o problema com essa alta transmissibilidade? Vamos entender isso. Se todo mundo fica doente ao mesmo tempo, se ele tem uma alta transmissão, muitas pessoas acabam ficando doentes ao mesmo tempo. Se fica doente ao mesmo tempo, imagina o que vai acontecer com o sistema de saúde. Quando eu falo sistema de saúde, eu tô falando não só no SUS, eu tô falando do sistema de saúde de qualquer país. Brasil, por exemplo, tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde Pública, e tem os particulares também, independente. Então, os hospitais, seja ele particular ou público, as clínicas, os pronto atendimentos, enfim, tudo isso vai se saturar, vai se sobrecarregar. Por quê? Porque tem muita gente ficando doente ao mesmo tempo. Isso é um problema, né? O que a gente não quer que aconteça aqui no Brasil é justamente isso. Coisas que a gente viu, né? Fatos que a gente viu que já estão acontecendo, que já aconteceram em países como a China e a Itália e outros aí, né? Por quê? Por que não pode ficar todo mundo doente ao mesmo tempo? Por um motivo óbvio, numérico, de que não tem espaço para todo mundo. Não há sistema de saúde que aguente isso, e não é só o Brasil. Isso é no mundo. Não há sistema de saúde que aguente essa quantidade de pessoas que estão ficando doentes por conta do coronavírus. Independente de ser um vírus que tem uma alta taxa de mortalidade ou não, ele realmente não tem uma alta, não nos parece, né? Todos os dados que a gente tem, ele não é um vírus que tem uma alta taxa de mortalidade. Mas isso não significa, primeiro, que tem alguém imune, ninguém é imune, não é porque é jovem e saudável ou é atleta, não, ninguém está imune ao vírus, né? Primeiro ponto. Ele é mais grave em pessoas com imunidade baixa? Sim, lembrando que imunidade são células do meu corpo que são capazes de produzir anticorpos que combatem vírus e bactérias, né, patogênicos. Lembrando que patogênicos são seres que nos causam doenças, como vírus e bactérias que causam doenças. Ele é mais grave nessas pessoas, então idosos que têm uma imunidade mais fragilizada, pessoas com doenças crônicas como diabetes, asma, a mortalidade costuma ser um pouco maior. Isso significa que todo idoso que pegar a doença vai morrer? Não, necessariamente não. Só que essas pessoas que têm imunidade baixa costumam precisar mais do sistema de saúde porque precisam muitas vezes ficar internadas, ficar entubadas, né, para se recuperar dessa doença. Porém, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vai ter atendimento para todos. Esse é o maior problema. Não vai ter atendimento para todos, não vai ter leitos nos hospitais, nos pronto atendimento para todo mundo. Nem todo mundo vai ser tratado. Tá. Como eu falei, os que correm maiores riscos são os com imunidade baixa. Mas isso significa que os mais jovens, ou os saudáveis, ou os atletas, enfim, não correm perigo? De jeito nenhum. Todo mundo corre o mesmo risco de se contaminar. Os mais jovens, inclusive, eles podem se contaminar e existe também mortalidade entre jovens, existe também casos graves entre jovens, apesar de eles serem em menor número, eles existem. Mas uma pessoa jovem também pode ser assintomática. Uma pessoa qualquer pode ser assintomática. O que é assintomática? Lembra que A é negação, a ausência. Sintomática de sintomas. Então, ela pode ter o vírus, estar contaminada, mas não apresentar sintomas. Não apresentar sintomas da doença. E ela acha que não está doente, mas ela está com o vírus lá. Por que ela não está desenvolvendo sintomas? Muito provavelmente porque o sistema imunológico dela está fazendo o trabalho dele, está conseguindo atacar esse vírus, enfim. Só que essa pessoa continua transmitindo para outras pessoas. E é por isso, né, que o isolamento social, que é o que a gente está fazendo agora, ele é tão importante também, para você não passar para outras pessoas, porque você pode estar com a doença, com o vírus que causa a doença e não saber. Qual que é a consequência de muita gente ficar doente ao mesmo tempo? Eu já falei, né, que é de
o sistema de saúde não dá conta. E qual que é o grande problema disso? Gente, é uma doença que é para ter uma taxa de mortalidade baixa, né? Mas, se o sistema de saúde não der conta de atender todo mundo, essa taxa de mortalidade, que era para ser baixa, vai aumentar. Porque daí pessoas que de fato precisavam de atendimento não vão ser atendidas, não vão conseguir ser atendidas, porque não vai ter espaço para elas. Fora que muita gente ficando doente para uma única doença acaba se deixando de lado, e aí acontece que os sistemas de saúde acabam não tendo, fazem a escolha que não atendem as pessoas que estão com outras doenças, que muitas vezes são até mais graves e têm uma maior taxa de mortalidade ainda. Né? Então, por exemplo, né, só dando um exemplo bem geral, os postos de saúde, né, eles estão cancelando todas as consultas que tem marcado de pessoas. Dentista, clínico geral, tudo que não tem a ver. Por quê? Até porque quando a gente vai, esses locais, eles estão mais vulneráveis, né? Os hospitais, os pronto-atendimentos, os postos de saúde, eles estão mais vulneráveis. Então, vulneráveis para quem? Para o vírus. Então, acaba que o vírus fica no local. Então, não é nem recomendado quem não está com o vírus aí no local para não pegar a doença, para não ser contaminado com o Covid-19. Mas aí, e a pessoa que estava aguardando aquela consulta há tanto tempo? Infelizmente, devido a isso, né, uma consulta sobre, não sei, ela estava com dor no tornozelo, por exemplo. Ela acaba ficando sem essa consulta. Mas isso é um exemplo bem simples que eu estou dando para vocês. Existem várias outras doenças que acabam tendo que deixar de ser tratadas, porque o sistema de saúde tem que se virar inteiro para o combate contra essa pandemia. Então isso é ruim, porque outras pessoas por outras doenças podem morrer porque não receberam um tratamento adequado. É por isso que o isolamento social é tão importante. Mas antes de falar exatamente do isolamento social, né, eu já estou concluindo a minha fala aqui, que eu já falei bastante, mas eu vou repetir porque eu acho que nunca é demais, né? O que a gente precisa fazer para se proteger? Primeira coisa, né, lavar as mãos, né, porque principalmente nas mãos ficam os fluidos da saliva, né, principalmente pela mão que a gente toca nos objetos, que pode estar contaminado. Então lavar a mão com sabão, sabonete, qualquer sabonete basta, não precisa ser o Protex, porque o Protex ele é antibactericida, né, ou antibacteriano. A gente está falando de vírus, qualquer sabonete serve. Lembrando que o coronavírus, eu falei lá no início, ele tem uma cápsula de gordura. E qualquer desengordurante vai servir, detergente, qualquer sabão é desengordurante. Então, qualquer sabão vai servir. Por quê? Porque o sabão quebra a partícula ali de gordura do vírus e o destrói. Então, uma lavagem adequada precisa durar pelo menos, não é só lavar a mão rapidinho e sair. É pelo menos 20 segundos, tem que ter o sabão, só água não dá. Tem que lavar a palma da mão, o punho, o punho, mas aqui o dorso, né? Entre os dedos, né? Não esquecer do dedão, né? Lavar o punho também. Conta aí umas 10 vezes assim, 10 vezes assim, 10 vezes assim, né? Com bastante sabão, lava os punhos, não esquece dos punhos, lava a mão e de preferência lava a mão com a água correndo assim, ao invés de assim, porque senão a água que tá contaminada, né, que sai do punho, acaba caindo para cá. Então lava a mão e sai assim, se enxuga, né, num material, numa toalha ou no papel toalha que esteja, né, livre de contaminação. A gente pode usar o álcool em gel 70, né, na ausência do sabão e da água, porque a água e o sabão é eficiente. Ao sair de casa, por exemplo, então você precisou ir em algum lugar, leva o álcool em gel. E limpar objetos, superfícies que são tocados com frequência, celular, bolsa, carteira, cartão, né? Cartão de crédito, às vezes cartão que a gente paga uma conta, né? Chaves também, enfim, tudo que acaba tendo nesse momento de isolamento social, contato com o mundo exterior. Então, evitar tocar nariz, olhos e boca antes de higienizar as mãos. Se for tossir, né, ou espirrar, assim e não assim, né? Porque assim, pelo menos as partículas que estão nas suas vias aéreas não vão para a palma da mão, e a palma da mão é o local onde você mais encosta nas coisas, né? E pode levar para lá vírus. Ao sair nas ruas, evitar, de fato, ficar com pelo menos, né, 2 metros de distância das pessoas que estão ao redor, né? Para evitar contaminação.
E, enfim, entre outras coisas, o isolamento social é super importante. A quarentena, né, que é o que a gente está fazendo. Porque o isolamento social está sendo recomendado, então, né, pelos governantes das cidades, dos estados, né, cada cidade está aderindo aí, e é importante para diminuir a velocidade da transmissão. Com isso, a taxa de pessoas que ficam doentes ao mesmo tempo vai demorar mais tempo para acontecer. Isso não significa que ela não vai acontecer. Isso significa que as pessoas demoram mais tempo para ficar doente e com isso o sistema de saúde não se satura, o sistema de saúde consegue dar conta de todo mundo. A gente precisa aí se cuidar por nós, né? Por vocês mesmos, individualmente, mas principalmente no coletivo, pensando em todo mundo, na família, nas pessoas mais velhas, mas não apenas nas pessoas mais velhas. A gente não está fazendo isso só pelas pessoas mais velhas, a gente está fazendo isso por todo mundo, seja jovem, seja criança, seja adulto, enfim. A gente precisa aí se cuidar e tomar todos os cuidados possíveis e tentar, na medida do possível, viver e ficar, né, confortável na medida do possível, esperando o que vai acontecer aí nos próximos dias. A gente não sabe, mas, né, se todo mundo fizer o que precisa nesse momento, eu tenho certeza que isso vai passar muito mais rápido, né? Isso é um fato. Bom, espero que vocês estejam bem, todos e todas. Espero que vocês tenham assistido o vídeo e estejam, se tiverem com dúvidas, né? É isso que eu queria falar. Se vocês tiverem com dúvidas, me mandem, né? A gente conversa mais. Claro que parece que eu falei muito, mas tem muito mais coisa. Eu selecionei muito que eu ia falar aqui, porque eu tentei focar nos pontos mais importantes. Mas é isso, a gente vai continuar conversando. Tô com saudade de todo mundo, de todos vocês. Beijos.